Denise, quem manda aqui é você, Denise. Posso? Vamos pedir... Quando ele fica agoniado ali, tu pede pra ele se acalmar. Né? Rapaz. Posso mandar aqui nessa birosca? Então bora. Quem manda aqui é Bora. você, Denise. Depois vamos aquecer Ó, esse negócio. O torcedor aí falou, né, que o time do Santos e o time do Vitória só ganham um jogo cada um. Vamos aproveitar, amigos, e esticar. Pegar os adversários, né, que na tabela estão ali coladinhos. Quem tá lutando contra o rebaixamento. E quem quer lutar pra sair, quem quer lutar pra não ficar, aquela confusãozinha toda que a gente tá vendo, dos 42 pra baixo. Como é que estão os adversários, os confrontos deles, das nossas equipes? Bora lá dar uma olhadinha na tabela. Quem vai ter o confronto mais fácil ou menos difícil? A gente tem aí a tabela com os jogos. Olha aí, minha gente. Não vamos colocar o Vasco, vamos colocar o Vitória, vamos colocar o Santos e o Inter. Aproveitando, colocando os nossos também. Ceará com os confrontos deles e o Fortaleza. Bora lá. Vamos começar ali pelo Vasco e Vitória. Vamos fazer assim, um ao ladinho do outro. O Vasco vai enfrentar dentro de casa ainda o Inter, depois tem o Mirassol e finaliza com o Atlético Mineiro. O Vitória tem Mirassol aí no auge, hein? Depois em casa, depois fora o Braga e depois em casa vai enfrentar o São Paulo. Diz Vasco e Vitória. Dani, qual dos dois tem a sequência menos ruim? Menos ruim, eu acho que o Vasco, Denise. O Vasco, ele tem 2 jogos em casa, em sequência, contra o Internacional, que está ameaçado de rebaixamento. Então é um jogo decisivo, confronto direto. O Vasco certamente vai lotar ali o estádio São Januário, vai buscar essa vitória. E ele pega o Atlético Mineiro já na última rodada. Provavelmente o Atlético Mineiro já sem grandes aspirações, já perdeu a Sul-Americana. Ali ele já vai saber basicamente se vai ter uma vaga na Libertadores ou não, ou vai estar lutando ainda. Se a gente pega o Vitória, Denise, o Vitória vai pegar o Mirassol, que vive um bom momento, né? Então é um jogo difícil para o Vitória. O Mirassol vem de uma vitória por 3-0 sobre o Ceará. Então, assim, é uma equipe que vive um excelente momento. Pega o Bragantino fora, e a gente tem destacado aqui que, apesar da derrota do Bragantino na última rodada para o Flamengo, o Bragantino teve uma melhora de desempenho depois que o Wagner Mancini chegou. E o jogo é fora de casa, então dificulta ainda mais. E ele pega o São Paulo, que é uma equipe que tem oscilado, Denise, mas está diretamente envolvida na luta por uma vaga ali no G8. Tanto é que hoje, se a gente olhar para a tabela, o São Paulo é o 8º colocado, mas não tem essa classificação para a pré-Libertadores ainda confirmada. Então, assim, olhando para as duas tabelas, eu acho que ambas são difíceis, ambas têm jogos complicados, mas acho que a do Vitória é um pouco mais difícil que a do Vasco. Estou contigo, Daniel. Alexandre? É o Vasco, Denise, que tem a vitória tem o cenário mais tranquilo, né? Tá. Porque ele vai enfrentar o Internacional e aí, meu amigo, o Vasco chega nesse momento da temporada com a pior sequência do comando do Diniz, né? São 5 derrotas seguidas. Nenhum time perdeu de forma tão seguida como o Vasco, nem o Sport, né? Acho que o Sport empatou um dia desse. Então o Vasco está muito pressionado. Mas ele faz, Denise, o jogo da permanência dele diante do Internacional. E o Internacional, meu povo, eu confesso para você que olhando para os times que estão fora da muito zona, fraco, né, o Inter parece ser o de pior futebol. É realmente um time que não se acerta. Contra o Santos, poderia ter sido goleado em casa, né? Ou poderia ter goleado o Santos em casa, não faz isso, empata, derrapa, né? E tudo mais. Diante do Ceará, conquistou o resultado. A sensação que dá é que só conquistou porque estava com a mais o jogo todo, basicamente. Então o time tem muita dificuldade. E o Vasco, acredito muito que ele vai fazer uma grande mobilização em São Januário para vencer esse jogo e chegar nos 45 pontos e pronto. Aí ele tem mais um jogo em casa e encerra o campeonato contra o Atlético Mineiro, que basicamente encerrou seu campeonato, né? Porque não ganhou o título da Sul-Americana, também não vai ser campeão brasileiro, vai ser a última rodada do campeonato. Então acho que dessa sequência aí, Vasco e Vitória, o Vasco parece ter um cenário mais favorável. A gente fala do Ceará, fala muito sobre o Vozão, né? Vai enfrentar o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras. Bora lá pro Santos. O Santos tá naquele desespero também para sair da zona do rebaixamento. O Santos enfrenta o Sport já sexta, depois ele tem o Juventude, confrontos diretos e a pedreira diante do Cruzeiro. Eu acho que o Santos são 3 jogos fáceis. O Santos, de todos esses times aí que a gente vai falar, o Vasco, melhor. Ceará, Internacional, Vitória, Santos e Fortaleza, o Santos tem a sequência mais fácil. Por isso, Denise, que o torcedor mandou áudio, né, falando Santos só ganha mais uma. Eu acho muito improvável.
eu acho que o Santos ganha os 2 próximos jogos. Mas o Juventude também tá querendo. O Juventude já morreu? Provavelmente ali naquele jogo, Denise, ele já vai estar numa situação bem complicada. O Juventude, Denise, o Juventude, ele tem agora o embate. A gente não colocou o Juventude aí, né? Ele tem um ponto a menos que o Fortaleza. O Juventude, ele vai enfrentar o Bahia agora. E aí, basicamente, né, esse jogo muito complicado. O Carpini já tá falando sobre sair do Juventude no fim do ano. Há um movimento já mais de estamos realmente com um rebaixamento e tal. Ele enfrenta o time do Bahia, né? E aí depois ele chega para esse embate diante do Santos. Pelo que o Sport tem feito nos últimos jogos, é muito difícil acreditar que ele vai pontuar, Denise. O time do Sport. Então a tendência é que o Santos vença. O Santos tem 2 adversários que estão abaixo dele na zona. Então são 2 adversários teoricamente acessíveis. E encerra o campeonato contra o Cruzeiro. Por que o contexto do jogo do Ceará com o Cruzeiro é diferente do Santos? Porque o Ceará enfrenta o Cruzeiro agora com o Cruzeiro sonhando em ser vice-líder. O Santos enfrenta o Cruzeiro no último jogo do campeonato, restando 4 dias para a semifinal da Copa do Brasil que o Cruzeiro está disputando. Então, Denise, a tendência é que o Cruzeiro utilize o time todo reserva contra o Santos. Porque o Cruzeiro já está na Libertadores, já estará no G4 e ele vai disputar um título. Ele enfrenta o Corinthians 4 dias depois do fim do campeonato. 4 dias depois de Santos e Cruzeiro. Então, no jogo na Vila Belmiro, eu acredito muito que o Santos vai realmente ter a sequência mais acessível. E é o time que deve mais pontuar nesse período aí, Denise. Santos tá com a vida mais fácil, Dani? Tá sim, Denise. Eu acho assim que a gente olha em teoria para as partidas, todos eles são jogos acessíveis para o Santos. A gente não tá falando aqui de uma super equipe, né? De uma equipe que você possa confiar de olhos fechados, porque a gente já viu o Santos perder jogos que talvez se imaginasse que ele fosse ganhar, mas é inegável que de todos esses times aí a sequência mais fácil é a do Santos. Ele pega um time já rebaixado, outro praticamente rebaixado, e o terceiro, como o Alexandre disse, pensando em outra competição e já com seus objetivos alcançados. Então, assim, o Santos, ele só cai se ele fizer muito esforço para cair. Se ele realmente, assim, for fora da curva daquilo que são as previsões para os seus 3 confrontos. Por isso que eu acho que o olhar do Fortaleza e o olhar do próprio Ceará também tem que ser para outros times e não para o Santos, porque a probabilidade do Santos cair, na minha visão, é realmente bem baixa. A sequência do Fortaleza, já a gente fala do Inter, a sequência do Fortaleza tem um jogo a mais, tá, gente? Que é contra o Atlético Mineiro. Até que ponto isso é favorável ao Lion? Favorável ao Fortaleza, Denise, porque ele tem mais uma oportunidade. Adversários difíceis. Sim, isso é importante a gente destacar. Não é uma sequência fácil. Por exemplo, se a gente bota na balança os jogos do Fortaleza e compara com o do Santos, não tem nem como comparar. Bem mais difícil a sequência do Fortaleza. Agora, qual é a vantagem disso, Denise? A preço de hoje, a gente fala de um cenário um pouco mais complicado, de 5 pontos, mas que quando o Fortaleza igualar essa quantidade, ele tem a possibilidade de, igualando em número de jogos, estar a 2 pontos, por exemplo, de sair da zona de rebaixamento. Essa é a vantagem dele. É poder já saber o resultado dos seus adversários, já saber com quantos pontos vão estar Santos, Vitória, o próprio Internacional, e saber o que é que ele precisa fazer para diminuir essa distância para a zona de rebaixamento. Foi aquilo que a gente falou desde o começo do programa, Denise. Não adianta de nada ele olhar para os adversários e não fazer a parte dele. Então, assim, é olhar, ver quais foram os resultados, mas, acima de tudo, buscar conquistar vitórias. Tanto nesse jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino, como também contra o Atlético Mineiro. E aí, para esse jogo contra o Atlético Mineiro, foi aquilo que o Alexandre falou. Né? Uma possibilidade de uma Arena Castelão lotada, uma possibilidade, finalmente, Denise, do Fortaleza conseguir sair da zona de rebaixamento. A depender das combinações de resultados, no fim de semana o Fortaleza pode sair da zona. Depois de muitas rodadas ali, amargando esse espaço no Z4. Então, acho que a vantagem, no caso do Fortaleza, é essa. É ele poder olhar, né, assim, como que externamente, para esses times com jogos a mais, porque se a gente olha para a tabela hoje, Juventude já tem 35, Santos já tem 35, Vitória tem 35, Internacional tem 35, só o Fortaleza, dos que estão lutando contra o rebaixamento, tem 34. Então, se ele vence esse jogo extra que ele tem, ele diminui consideravelmente essa distância para sair da zona, para 2 pontos. Aí ele chega para esse embate com o Atlético Mineiro, né? Olhando para o Vitória enfrentar o Mirassol, que não é um jogo tão simples, e olhando também para o Santos enfrentando o time do Sport, que hoje parece ser o jogo mais acessível. Por isso, Denise, que nessa reta final, né, além de Fortaleza fazer a parte dele, que é o que a gente vem destacando, eu estou só ressaltando que o caminho do Internacional não é um caminho fácil. E pelo que o Inter está jogando também, parece que ele vai se complicar na etapa final do campeonato,
porque ele tem aí 2 jogos seguidos como visitante. Enfrenta o Vasco em um jogo crucial para o Vasco e também para o Inter, e enfrenta também o São Paulo no Morumbi. São Paulo que hoje luta, sonha, almeja ficar pelo menos no G8, porque ele acredita, né, que ao fim da Copa do Brasil, esse G7 possa virar G8 e ele pode ir até para a Libertadores. Meus amigos, qual a sequência, torcedor, na sua opinião, mais acessível ou a mais difícil? O grupo da morte, vamos falar assim, né? Que a gente às vezes fala quando acontecem os sorteios nos jogos internacionais. A gente podia fazer um ranking, né? São quantos times aí? 6. Vai, arrocha aí, Daniel. O mais difícil, Ceará, todos concordam? Sim. Inegavelmente. Daí, né? Sim. Segundo. Eu acho que o Internacional. Inter também acho. Vai lá. Terceiro, Fortaleza ou Vasco? Vasco. Ou Vitória? Eita, Maria. O Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza. Fortaleza tem muitos jogos, são adversários. Pois é, por isso que eu acho que o Vasco sai na frente, né? E o Fortaleza como quarto, não? É porque o Vasco tem um Internacional, né? Ele tem ainda direito de ter um confronto direto. O Fortaleza não tem mais um confronto direto. Todo mundo que o Fortaleza vai enfrentar tá acima dele na tabela, né? Então seria o Fortaleza, terceiro. Quarto, Vasco, né? Ou Vitória? O do Vitória também é bem pesado, né? Eu acho que a sequência do Vitória é mais difícil. Porque não tem um Internacional. E aí, quinto, Vasco. Vai, sexto, Santos. É isso mesmo. Fizemos o ranking. Ceará mais difícil. Segundo, Internacional. Depois Fortaleza. Depois Vitória. E aí encerra com Vasco. E a mais fácil ou mais acessível, Santos. Torcedor concorda ou não concorda? E aí a grande questão para o time do Fortaleza especificamente, né? Em que pese a gente está colocando ele ali numa seara de dificuldade, o grande cenário ali para o time do Fortaleza é reconhecer que ele tem 2 jogos seguidos em casa. E aí pode ser que esses 2 jogos selem, né? Ou definam alguma coisa em prol dele. A grande questão ele tem esses 2 jogos depois de enfrentar o Bragantino. Então, hoje é um dia crucial para o time do Fortaleza. Parece que ninguém nunca disse isso antes. Parece que não faz 3 meses que a gente repete isso. Mas coisa sempre, né? É a situação do Fortaleza. Todo jogo é uma decisão. E ele tem esse compromisso fora de casa para depois tentar decidir a vida dele em casa. Contra o Atlético Mineiro, contra também ali a equipe do Corinthians e encerra o Brasileirão diante do Botafogo. Meus amigos, qual a sequência mais difícil? Opa, tô aqui, ó. Eita. Qual a sequência mais difícil para essa reta final do Campeonato Brasileiro? Tem Ceará, tem o Inter, tem o Fortaleza, tem o Vasco e tem o Vitória e o Santos. E aí? Vai, o nosso ranking aqui a gente já fez, falta só você fazer o seu, viu, torcedor? Agora, enquanto você dá essa pesquisada, eu faço aquela pergunta. Você que tem um carro, moto, você que trabalha como um motorista de aplicativos, você tem uma proteção veicular?